amperímetro e voltímetro. Quer saber um pouco mais? Vem aqui que eu te explico. O que é legal nessa questão é que ela aborda um pouco de cada coisa. Você tem associação de baterias, você tem associação de resistores e você tem a aplicação de instrumentos de medidas elétricas. O que a questão quer da gente? Ela deseja a leitura dos dois instrumentos, o amperímetro e o voltímetro. Aí o que você lembraria? Amperímetro mede corrente elétrica, né? Eles sempre são ligados em série. O voltímetro mede tensão, eles sempre são ligados em paralelo. Como é que o circuito se apresenta? Aí você percebe que você tem 3 baterias de 25 volts, só que elas estão ligadas em paralelo. Para isso eu usei as letrinhas, ó, que alguns ali são nós. Como assim, Eduardo? Vou chamar esse ponto de B e esse de A. Assim, essa bateria fornece a diferença de potencial AB. Então, se esse ponto é B, eu vou poder chamar esse aqui de B também, né? Não tem nada entre eles no circuito. Aí isso aqui A, isso aqui termina sendo A, B, B. Aí você nota que as 3 baterias fornecem a DDP AB de 25 volts. Quanto é que é o paralelo das 3 baterias de 25 volts? Aí você tinha que lembrar. Quando nós temos baterias de mesma força eletromotriz ligadas em paralelo, qual é o equivalente delas? É o valor delas mesmas. Você só faz repetir o valor da tensão. É fácil demais. É mais fácil do que a associação de resistores. Como assim, Eduardo? É isso mesmo. Quanto é que é um paralelo de 25 com 25 com 25 volts? 25 volts. Você só faz repetir o valor. Basta elas terem a mesma força eletromotriz. Os resistores, tome cuidado. Os resistores, você nota que eles não estão em paralelo, todos eles. Olhe para o resistor R1. Ele está ligado ao ponto A, ó, do circuito. E esse ponto C, ele tem o mesmo potencial aqui embaixo. Então, o resistor R1, ele está entre A e C. Já R2 e R3, não. R2, ó, está entre os pontos C e B do circuito. R3 está entre os pontos C e B do circuito. C e B do circuito. Ou seja, R2 e R3 estão entre os mesmos potenciais, assim como o voltímetro. E o voltímetro está ligado corretamente. O voltímetro é ligado em quê? Em paralelo. O voltímetro também está ligado ao ponto C, ó, e ao ponto B. Então você nota que os 3 estão submetidos à mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial CB. Show de bola? Como ele quer a leitura do amperímetro e do voltímetro dos instrumentos, aí você notaria. Onde é que o voltímetro está? O voltímetro está ligado daqui para cá, ó, do ponto C ao ponto B, junto com os outros 2 resistores, como ele realmente deve estar, em paralelo. Cadê o amperímetro? Olha para o amperímetro. Ele está ligado daqui para cá, cujo esse potencial é B e esse é B. Mas, Eduardo, o amperímetro não está bem no meio. Então não deveria esse ponto e esse ponto do circuito terem potenciais diferentes, não? Não, senhor. O que é que você lembra? Amperímetro é um aparelho sem resistência elétrica para a gente aqui. Nós estudamos os chamados instrumentos de medida ideais. O ideal é que você imagine um voltímetro com resistência infinita e que você visualize a corrente elétrica impedida de passar por ele. Voltímetro, resistência infinita. O amperímetro você já imagina com resistência tendendo a zero. É como se ele nem tivesse resistência. Ou seja, a corrente elétrica passa pelo amperímetro e ele não dificulta essa passagem de corrente elétrica. Então a resistência de um amperímetro, você considera zero. É como se esse amperímetro nem tivesse aqui. E se esse amperímetro não está aqui, esses pontos então se apresentam com pontos de mesmo potencial. Então se eu chamei isso aqui de B, isso aqui vai ter que ser B também. E o seu amperímetro se apresenta entre os pontos B e B. Amperímetro mede o quê? Corrente. Aí voltímetro mede o quê? Diferença de potencial. Então a sua função é calcular a corrente total do circuito, você percebe que é a corrente que as baterias fornecem, mas é a que retorna também. E calcular a diferença de potencial onde o voltímetro estiver ligado. O voltímetro está ligado de C a B. Então a nossa função é calcular a diferença de potencial CB. Vamos começar pela corrente elétrica. Redesenhando esse circuito para você. Redesenhando o circuito para você. Vamos lá. Quanto é o paralelo dessas 3 baterias, 25, 25 e 25 volts? 25 volts. Quando baterias são ligadas em paralelo, elas geralmente apresentam a mesma força eletromotriz. E o paralelo dessas baterias é o valor delas mesmas. Portanto, 25, 25 e 25 equivale a 25 volts. É fácil demais, né, Eduardo? Pois é. Eduardo, e por acaso se elas forem de valores diferentes? Aí já é outra história. Existem métodos de resolução para isso. Eduardo, essa resistência R1, ó, ele disse no texto que ela vale quanto?
10 ohms. Quem precisar do enunciado da questão, vai lá na descrição do vídeo, que a questão fica lá disponível a você. Eduardo, R2 e R3, ele me deu o valor desses dois resistores. Esses dois resistores juntos, eu tenho um de 20 ohms e outro de 20 ohms. O paralelo desses dois resistores nós temos que calcular. Quanto é que é o valor dessa resistência equivalente aqui em paralelo? Como eles são iguais, é simples também. Eu vou chamar isso aqui de R' e o R' vai ser o valor deles dividido pela quantidade. Eu vou chamar de R sobre N. O valor deles, como equivale a 20 ohms e 20 ohms? O valor deles, 20. Quantos são? 2. Então, resposta, isso equivale a uma resistência de 10 ohms. Continua. Eduardo, então, o paralelo desses dois resistores equivale a uma resistência de 10 ohms. E fora isso, aqui atrás você tem o seu, aqui embaixo você tem o seu amperímetro. Você tem o voltímetro ligado aqui e o amperímetro ligado aqui. O voltímetro, imagine como um aparelho cuja resistência é infinita, portanto o voltímetro ele não permite a passagem de corrente elétrica por ele. E o amperímetro, você imagina como ele não ofertando resistência à passagem de corrente elétrica. É a maneira mais simples de você tentar entender o funcionamento dos aparelhos dentro de um circuito no nível simples desse. Eduardo, essa corrente elétrica então é a corrente total do circuito, não é? É a que sai da minha bateria equivalente? É isso mesmo. Então, para isso, agora você usa Pauli, um métodozinho de resolução simples e objetiva bem direta. Eu vou escrever aqui Pauli da maneira mais simples também. É o somatório das eletromotrizes, que é a nossa eletromotriz equivalente, equivale a essa bateria de 25 volts. É igual ao somatório das resistências, ou se você quiser, você interpreta isso como resistência equivalente, fique à vontade, vezes a corrente elétrica. Simplesmente equivale ao somatório das eletromotrizes e contra-eletromotrizes, somatório das resistências, independente dela ser externa ou interna, e a corrente elétrica. Eletromotriz, 25 volts. Somatório das resistências, você nota. A corrente elétrica passa por uma resistência de 10 ohms, depois por outra resistência de 10 ohms e retorna. Então, isso equivale a uma resistência de 20 ohms vezes a corrente elétrica. Logo, essa corrente elétrica equivale a um valor de quanto? 25 dividido por 20, 1,25 amperes. É, na verdade, a leitura do amperímetro. Então, a primeira parte da questão nós já fizemos. Está faltando o restante, que é justamente o valor da leitura do voltímetro. E para isso você tem que olhar para onde é que o voltímetro está ligado. O voltímetro está ligado de C a B. Ó. Então, você tem que calcular a diferença de potencial entre os pontos C e B. Aí eu olho para quem está ali entre os pontos C e B. Pode ser os dois resistores, se você quiser calcular só de um deles separadamente, ou do 2 ou do 3, fique à vontade. Mas eu vou olhar aqui para o resistor equivalente, 10 ohms. E aqui eu tenho o meu ponto C e aqui eu tenho o meu ponto B. Basta eu calcular a diferença de potencial CB para cá, para esse resistor de 10 ohms. Então eu vou fazer simplesmente R vezes I. A diferença de potencial CB é o que ele pergunta. O valor da resistência é de 10 ohms. E a corrente elétrica que passa aqui é a mesma que passa pelo amperímetro. Portanto, 1,25 amperes. Fazendo você perceber que essa diferença de potencial CB, ela equivale a 12,5 volts. Show de bola? Cujo gabarito da sua questão é exatamente o item D de dado. Bem, eu fico por aqui. Espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até nossa próxima questão. Beijão para todos.